Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jordão, professor de gramática. Estamos aqui hoje para mais uma aula. Peguem lápis, caneta, vamos fazer anotação, porque os conteúdos que eu vou passar hoje são de extrema relevância e cada vez mais recorrentes nos vestibulares, ok? Hoje nós vamos ver conotação e denotação e figuras de linguagem. Dentro da análise gramatical de algumas frases, da parte dos estilos utilizados em muitos textos, em muitas obras literárias, a conotação é muito presente, como também as figuras de linguagem. Então, vocês vão encontrar figuras de linguagem, conotação e denotação, tanto na parte de gramática, quanto na parte de literatura. Quando vocês estiverem estudando os movimentos literários com a professora, que leciona essa matéria, essa disciplina, vocês vão percebendo que, a depender da escola literária, as classificações, né, de acordo com as figuras de linguagem, de acordo com o momento histórico da escola literária, do período literário, vão se alterando. Então, por exemplo, no modernismo nós temos algumas, no realismo outras, no arcadismo outras. Então, vocês vão percebendo que, ao passar do tempo, algumas figuras vão se tornando mais presentes que outras, né? No modernismo, por exemplo, nós vamos perceber que algumas figuras que eram utilizadas antigamente retornam. Enfim, isso quem vai explicar melhor para vocês é a professora de literatura. Mas é importante que essa conexão já aconteça logo hoje na primeira aula, para que no futuro vocês possam estabelecer essas relações e entender a importância de conotação e denotação e figuras de linguagem. Começando então com conotação e denotação, o que nós precisamos ter em mente? Que depois que nós compreendemos o significado dessas palavras, a nossa interpretação, a nossa compreensão de texto vai ajudar na hora de nós respondermos uma questão que diz respeito a esse assunto, tá? Vamos pensar, eu vou logo de cara dar uma dica para vocês e entender o conceito de cada uma. Pense em conotação, pensa na primeira letra de conotação, letra C. Você deve se remeter aqui à criatividade, tá? Criatividade. E denotação começa com D. Se remeta ao sentido de dicionário, tá bom? Letra D de denotação, letra D de dicionário. Vamos entender agora o significado de cada uma dessas palavras, desses termos, para, em seguida, vocês internalizarem aquilo que eu acabei de falar, né? Essa dica que eu acabei de passar. Conotação é quando a palavra, quando um termo, uma expressão, uma frase é utilizado no sentido da criatividade, no sentido figurado, né? Da frase, da palavra, da oração, tá? Observem este exemplo. Tenho muitas lembranças amargas. Vamos pensar no adjetivo amargas. Amarga a gente remete a gosto, não é? Tem um gosto amargo. Será que de fato as lembranças são amargas? Tem um gosto amargo? Não. Esse amargas, né, esse adjetivo que está sendo utilizado nesse caso, não se refere ao gosto da coisa, ao gosto da palavra, mas sim a uma conotação, né, a uma criatividade para significar outra coisa. O que pode significar nesse caso? Que essas lembranças são cruéis, são chatas, são duras de se lembrar, de recordar, tá bom? São cheias de ressentimento, são lembranças que trazem uma memória ruim para você. Enfim, isso que representa a conotação. É quando a palavra não traz o seu sentido literal, seu sentido próprio, seu sentido direto. Ela se remete a outra palavra que normalmente tem relação com a criatividade. Por isso que eu falei para vocês, conotação com C, criatividade com C também. Tá? Isso é uma diquinha muito boba, entre aspas, mas que vai servir aí na hora de vocês responderem alguma questão, responderem a uma pergunta. Tá? Às vezes a pergunta fala assim, encontre o trecho do texto em que o sentido conotativo foi empregado. Então, qual a alternativa que vai ser a correta? Aquela que se referia à criatividade, à imaginação, à figuração da expressão, tá bom? Vamos agora para a denotação, que é o oposto.
tá? A denotação é o sentido próprio, literal, tá? Não remete a outros significados, não remete a uma gama de possibilidades de compreensão. Nesse caso aqui, né, da primeira frase que eu falei para vocês, tenho muitas lembranças amargas. Amargas, nesse caso, para mim, pode significar que essas lembranças são cruéis. Amargas, para você, pode significar que essas lembranças são difíceis de serem recordadas. Amargas, para a pessoa que escreveu essa frase, pode significar que essas lembranças são duras, são chatas. Ou seja, o significado vai se alterando. Por quê? Porque nós temos uma gama de possibilidades. A criatividade, ela não tem limites, tá bom? Diferentemente da denotação. Olha esse exemplo em azul. Foi servido um café muito amargo após o almoço. Isso gera margem, né? Isso dá margem para algum tipo de outra opinião, a não ser o perceber que algo está sendo desagradável ao paladar? Né? Esse café está sendo desagradável ao paladar da pessoa aí? Né? Foi servido um café muito amargo. Esse café era amargo. Não gera margem para outra opção. O gosto dele, né? Então tem a ver aí com a questão do paladar. A gente não pensa em outra opção a não ser essa, tá bom? Por quê? Porque as interpretações não são, não existem as interpretações, e sim a interpretação, tá bom? Por quê? Porque a palavra é empregada no seu sentido literal, no seu sentido próprio, tá bom? Não tem criatividade em denotação. Então, se vier uma pergunta para vocês encontrarem a alternativa em que o sentido denotativo é empregado, é aquele no qual as palavras, o contexto foi usado no sentido real, no sentido que não gera margem a outras interpretações, tá? A outras possibilidades de compreensão, que é o caso da conotação, tá bom? Vamos lá agora começar com figuras de linguagem, tá bom? As figuras de linguagem são mecanismos utilizados, pessoal, quando a gente está dentro de um texto literário, dentro de um texto de uma conversa, em que um mecanismo pode ser estabelecido, né? Um mecanismo de comparação, um mecanismo de aproximação, um mecanismo de colocar apelido, enfim. Daí vão surgindo as possibilidades de figuras de linguagem, tá? A questão do pensamento, a questão da sonoridade, tudo isso para favorecer nada mais, nada menos que a linguagem, tá bom? Vamos entender a questão da comparação. Comparação é quando nós colocamos duas coisas em pautas, tá? E essas duas coisas, esses dois objetos, essas duas pessoas, essas duas situações são ligadas por um conectivo comparativo, tá bom? Então, se aproximam ideias, fatos, pessoas, no caso aí, frutas, né, da imagem, e esses dois entes, essas duas possibilidades de comparação estabelecem relação um com o outro, tá? Uma com a outra, por meio de um conectivo, tá? E esse conectivo deve ser comparativo. Observem estes exemplos. Ele é faminto como um leão. O que a gente está comparando nesse caso? A fome do indivíduo com a fome do leão. Então, nós temos duas personalidades aí, né? Dois entes sendo comparados. E qual é o elemento aí comparativo? O como, tá? Que é o mais comum dentro dos elementos comparativos, tá? Jéssica trabalha como uma escrava. Olha a comparação existente. Nós sabemos pelo contexto histórico que ser escrava é uma condição que obriga a pessoa a trabalhar muito, não é? E nesse caso está comparando o trabalho da Jéssica, que exige muito dela, que faz ela trabalhar muito também. Então, o excesso de trabalho da escrava e o excesso de trabalho da Jéssica são comparados. De novo, aparecendo aí o conectivo como, tá? Este lutador tem postura semelhante aos deuses nórdicos. Olha aí a comparação da postura do lutador com os deuses nórdicos, tá? Tem que prestar atenção. Vou explicar para vocês metáfora, mas guardem o conceito de comparação, tá? É uma aproximação de duas coisas, ligada essa aproximação
por um conectivo comparativo. Porque quando a gente fala de metáfora, a gente também está falando de uma certa comparação. Só que, diferentemente da comparação, figura de linguagem, a comparação da metáfora, ela não tem elemento comparativo. Então, se eu falo assim, Maria é uma flor, eu estou fazendo uma metáfora. Por quê? Porque não tem nenhum elemento comparativo. Só que, ao mesmo tempo, eu estou fazendo uma comparação entre a Maria e a flor. A beleza das duas. Maria é bela como uma flor. Está sendo comparada a beleza da Maria com a beleza da flor. Tá? Tem uma comparação, só que essa comparação, como eu coloquei no slide, entre aspas, é uma comparação implícita. Por que implícita? Porque não tem a presença do elemento comparativo, diferentemente da comparação. Tá? Então, para vocês fazerem essa diferença das duas aí, enquanto a comparação tem o elemento comparativo, a metáfora não tem o elemento comparativo. Olha outro exemplo. O aluno da Reforça é uma fera em gramática. O que está sendo comparado aí? A questão de ser fera, né? De ser fera. O que essa palavra remete a nós? Quando uma pessoa é fera, um animal é uma fera, significa que essa pessoa tem muita gana, né? Muita gana de aprendizado, muita gana de saber, muita gana de tomar ciência de alguma coisa. Nesse caso aí, que envolve a questão dos estudos. Então, compara a questão da gana dos estudos, né? Da gana de esforço da fera com a gana de estudo do aluno da Reforce, né? Que aí eu espero que vocês estejam com muito foco mesmo, porque isso é muito importante, tá bom? E com certeza vocês estão tendo, né? Acredito em vocês. Só que a gente tem também uma comparação que não é feita muitas vezes com o verbo de ligação, né? Como é o caso de Maria é uma flor, o aluno da Reforce é uma fera em gramática. Nós temos esse outro tipo de metáfora, desculpa. Bruna, que fera. É a mesma coisa, tá? Só não tem a questão do verbo de ligação, mas também a aproximação da Bruna com a fera, tá bom? Observação. Metáfora hiperbólica. Já dá para a gente observar esse exemplo de metáfora hiperbólica nessa imagem que eu coloquei no slide. Sistema penitenciário brasileiro e uma panela de pressão, né? Essa relação que acontece aí entre a pressão da panela e a pressão do sistema penitenciário brasileiro, essa semelhança, essa relação entre essas duas ideias, né, a ideia da pressão desse objeto de cozinha e a pressão do sistema penitenciário, das cadeias em si, quando há essa semelhança, nós temos aí o que a gramática normativa, os manuais de estilo chamam de metáfora hiperbólica, tá? E é a que mais aparece em charges, em histórias, narrações, em romances, tá bom? É aquela metáfora que é contextualizada. Você não tem uma comparação implícita direta, tá bom? Então, o que acontece aí nesse caso? A pessoa não identifica o que está escrito e já relaciona a mensagem, né, apenas pelos elementos verbais. Ela precisa ter uma compreensão de que essa pressão desse objeto de cozinha e essa pressão do sistema penitenciário estão estabelecendo ali uma semelhança, uma relação comparativa, né, entre si, que é o que acontece também nesse outro exemplo, tá? Que está em azul. Paula vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Quando a gente pensa em Amazonas, o que nós temos que ter em mente? Que é o maior estado do Brasil, não é? Quando a gente pensa também, né, na questão de ignorância e faz essa relação do tamanho do Estado com ignorância, significa que a minha ignorância, o meu desconhecimento em vários assuntos é muito vasto, né? No caso aí, o desconhecimento da Paula. Também acontece o que chamamos de metáfora hiperbólica, tá bom? No caso aí, pessoal, essa desmatando o Amazonas da minha ignorância é uma alusão a Drummond, tá? Drummond é um grande escritor da literatura brasileira que deixa um legado de muitas expressões metafóricas para nós, tá? E essa imagem, voltando aí que eu estava falando, é muito relevante, muito.
E alguns vestibulares, principalmente no Enem, nós encontramos questões desse tipo, tá? Que colocam charges, que colocam imagens críticas, que vão remeter o candidato a um contexto político, a um contexto social, e esses contextos se aproximam no que diz respeito à crítica e no que diz respeito à metáfora hiperbólica, tá bom? Lembrando sempre, metáfora é uma comparação implícita em que não há presença de elemento comparativo, diferentemente de comparação, tá? Que é uma aproximação entre duas ideias, dois elementos, dois termos, e há a presença de elemento comparativo, tá bom? Catacrese. A catacrese, pessoal, é quando nós não temos um outro termo, uma outra palavra para utilizar em determinada situação, né, que se remete a um objeto, a um ser, e por isso nós pegamos emprestada outra palavra, tá? Que se remete a outra situação, a outro contexto. Se eu penso, por exemplo, nessa primeira imagem aí, as mulheres adoram sapatos de bico fino. Bico nos direciona à questão das aves, uma parte do corpo das aves. Sapato é uma ave? Não. Só que nós também não temos outro termo para classificar, né, para dar nome a essa parte do sapato. Por isso, bico do sapato, tá? Sofá, o braço do sofá. Tem outro nome para aquela parte do sofá? Não. Só que braço remete a uma parte do corpo humano. Sofá não é um corpo humano. Então, como que essa questão de braço pode ser utilizada? Por conta de uma palavra ser utilizada, uma mesma palavra ser utilizada em um sentido diferente, tá? Como se fosse um empréstimo, uma palavra sendo emprestada, né? Para que outra situação ganhe sentido, tá? A asa da xícara estava quente. Assim como o bico, a asa é parte do corpo do animal, não é? Da ave. Xícara é uma ave? Não, só que não tem outro nome para nós colocarmos para essa parte da xícara, tá bom? As pernas da mesa estão alinhadas. Perna remete aqui a perna de humano, a perna de animal. Mesa é um humano, é um animal? Não, tá? Só que a gente utiliza nesse contexto em razão da ausência de um termo para essa parte desse objeto, tá bom? Olha esse exemplo escrito aí, esses dois exemplos, né, que são muito importantes e muitas vezes as pessoas esquecem. Pensam que catacrese só acontece com os substantivos. Só que não, catacrese também acontece com os verbos. Enterrei uma agulha no meu dedo. Quando a gente pensa em enterrar, nós pensamos na questão da terra, tá? Terra. Mas onde está a terra aí? Em agulha, dedo, onde está a terra aí? A terra não existe. Só que não tem outro nome para nós denominarmos esse ato da agulha entrar no dedo, tá bom? Embarquei em um avião. Embarquei nos remete a barco, nos remete a flutuar na água. E avião? O avião tá lá no céu. Tem nem a questão a questão do barco, a questão do navio. Por que a gente utiliza essa palavra aí, esse verbo? Porque não tem outro para colocar no lugar. Nesse sentido de entrar no avião para decolar, tá bom? Esse que é o fenômeno da catacrese, tá? É utilizar um termo que já existe em outro contexto, só que com sentido diferente em outra situação, tá bom? Metonímia, muito presente também nas questões vestibulares. É quando você substitui um termo por outro, tá? João pediu a mão de Maria em casamento. Ele quer a mão da Maria só? Não. Ele quer que a Maria aceite o seu pedido de casamento. Ele não quer só a mão dela. Então você está substituindo uma parte do corpo da Maria pelo todo, tá? O todo é o sentimento, a Maria em presença, tá bom? Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Você tem só a cabeça da vaca? Não, você tem a vaca toda, tá bom? Então é uma parte da vaca pelo todo. Outra coisa, leia o Drummond, o nosso poeta. Você pega o Drummond lá
do cemitério e ler ele? Não, não tem nem como fazer isso. Mas você está substituindo o autor, no caso o Drummond, pelas obras que ele deixou para nós. Tá? Então você está lendo as obras dele, você está substituindo o nome do autor pelas suas obras. Tá ok? Parte pelo todo. Falta-me um teto hospitaleiro. Falta só o teto? Não, falta tudo, falta a casa. Tá bom? Então você está substituindo uma parte específica pelo todo. Você precisa da casa inteira, tá? Para morar. Você não precisa só do teto. Marca pelo produto. Gente, isso daqui, essa parte específica da metonímia é aquela que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, tá? Põe meia dúzia de Taipava para gelar. Taipava não é o nome da marca da cerveja? Você quer a marca? Não, você quer o produto, tá? Você quer a cerveja. Só que você está substituindo o nome da marca pelo produto. Comprei Bombril. O que é Bombril? Espalha de aço. Bombril é marca, tá? Comprei um Danone. Você comprou o Danone? Danone é marca. Você não compra um Danone. Você compra um iogurte. Bebi Coca-Cola. Você bebeu a marca? Não, você bebeu refrigerante, tá bom? Existem inúmeros exemplos de metonímia marca pelo produto, tá? E com certeza é uma das que mais utilizamos, tá? No nosso dia a dia. Outra figura de linguagem, antonomásia ou perífrase. É um apelido, pessoal, tá? É um apelido. Quando eu falo assim para vocês, a rainha dos baixinhos continua fazendo muito sucesso. Quem é a rainha dos baixinhos? A Xuxa, tá? Na escola, muitas vezes, os alunos costumam dar apelidos uns para os outros, tá? Muitas vezes isso gera até uma questão de bullying, mas a gente pode pensar que esse fenômeno também pode ser denominado antonomásia ou perífrase, tá? Porque é uma expressão, até mesmo uma palavra, que vai substituir o nome de alguma coisa, o nome de alguém, o nome de algum lugar, tá bom? Apelidando, tá? Pessoa, a coisa, o ente, enfim, o que estiver ali fazendo uso desse apelido. A terra dos faraós é ainda um lugar misterioso. Onde é essa terra dos faraós? É Egito, tá? É o Egito. A gente pode pensar nessa questão de antonomásia e perífrase também, quando a gente está dentro de um texto e nós estamos repetindo muito uma palavra só e que ainda nós precisamos continuar repetindo. Só que em vez de repetir a palavra, de fato, nós repetimos a ideia trazida naquela palavra por meio de um apelido. Só que esse apelido tem que ser conhecido, tem que ser coerente ao que eu estou falando, né? Obviamente. A cidade de Deus está muito perigosa. Onde é a cidade de Deus? Rio de Janeiro, né? O poeta dos escravos. Quem é o poeta dos escravos? Castro Alves. Né? Isso é muito importante. Já caiu até uma questão em vestibular, se eu não estou enganada, no vestibular da Unesp, que fazia referência a essa expressão, o poeta dos escravos, a esse apelido, tá? Que é o Castro Alves, tá bom? O bruxo do Cosme Velho. Quem é o bruxo do Cosme Velho? É o Machado de Assis, tá bom? O rei dos animais. Quem é o rei dos animais? O leão, tá? Isso é extremamente importante, tá? Que nós guardemos alguns apelidos, tá? Que são muito famosos, né? A terra dos faraós, o poeta dos escravos, o bruxo do Cosme Velho, rainha dos baixinhos, todos esses exemplos, né, que fui citando ao longo da explicação, tá bom? Vamos para outro agora. Esse daqui é muito bacana e eu acho que assim é de uma poesia tão grande essa figura de linguagem. O escritor, o autor que coloca isso daí dentro das suas obras, olha, falando sério, pessoal, eu acho de uma inteligência tremenda, tremenda. Vocês vão ver a poeticidade que tem em uma frase na qual a sinestesia está presente. A sinestesia nada mais, nada menos do que ela mistura, combina diferentes expressões, diferentes impressões de sentido, tá? Quando você expressa alguma coisa pelo seu sentido, seja ele o sentido auditivo, seja ele o sentido visual, enfim,
todos os sentidos, todos os 5 sentidos que eu coloquei na imagem. O sentido de escutar, o sentido de enxergar, o sentido de experimentar, o de cheirar, o de tocar, tá bom? Você mescla, tá? Você mistura esses sentidos. Olha esse exemplo aí. Um áspero sabor de indiferença a atormentava. Quando a gente pensa em áspero, a gente pensa no fato de relar em alguma coisa e essa coisa estar áspera. Só que áspero sabor, tem como um sabor ser áspero? Não, o sabor a gente pensa em ser doce demais, salgado demais, apimentado, e não áspero. Áspero a gente pensa no fato de tocar alguma coisa e perceber que aquilo está áspero, tá bom? Diferentemente de sabor. Sabor tem a ver com o paladar. Ela tem a ver com experimentar alguma coisa e achar essa coisa com um determinado gosto, tá bom? Sua voz aveludada me encanta. Voz tem a ver com som, com audição. E aveludada tem a ver com tato. Você passa a mão em cima de um tecido, nossa, como que esse tecido é aveludado, como esse tecido tem veludo, né? Tem a ver com o fato de tocar alguma coisa e perceber o veludo naquele tecido, naquele objeto, enfim. Tá bom? Essa aqui é a sinestesia. Vocês perceberam a inteligência que tem uma frase na qual a sinestesia está presente? É de uma inteligência pessoal tremenda. O escritor, o poeta que coloca isso daí nas suas obras, ele é muito sagaz, tá? E é uma figura de linguagem também que está sendo muito cobrada, tá? Uma figura de linguagem que em diversas escolas literárias ela está presente, tá bom? Antítese e paradoxo. Por que eu coloquei no mesmo slide essas duas figuras de linguagem? Para que vocês percebam que as duas têm a mesma ideia, tá? O campo de ideia das duas é o mesmo. É a questão da oposição. Antítese faz oposição, paradoxo faz oposição. Só que qual é a diferença entre a primeira figura de linguagem, antítese, para a segunda, paradoxo? Enquanto a antítese tem a ver com oposição possível, tá? E com palavras antônimas, palavras contrárias, o paradoxo tem a ver com oposição impossível de acontecer. Então, se eu falo assim, tudo aconteceu com horrenda delícia. Horrenda é uma coisa que não é boa, não é gostosa. E delícia é uma coisa que é gostosa. Ou seja, são expressões, né, termos totalmente opostos e que não tem como eles pertencerem ao mesmo ato, né? O ato ali de tudo acontecer. Não tem como os dois pertencerem a esse mesmo ato, porque são situações impossíveis de acontecer. Olha esse verso aí de Camões. Amor é ferida que dói e não se sente. Se uma coisa está doendo, significa que você está sentindo. Só que como que você não sente? Percebam que é uma oposição impossível, tá? Diferentemente da antítese. Não estou alegre nem triste. Olha, como que você pode estar então? Você pode utilizar outro adjetivo. Olha, eu estou contente, tá? Eu estou angustiado, tá bom? Você pode não estar triste, não estar alegre no mesmo momento. Você pode estar com outro sentimento, tá bom? E geralmente, tá? Presta atenção no que eu tô falando. Geralmente a antítese acontece com palavras antônimas, palavras opostas. Triste, alegre, odiar, amar ou adorar, que são sinônimos. Preto, branco, dia, noite, acontece com palavras antônimas, mas também pode acontecer com palavras opostas no campo do possível, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Mas a ideia central, enquanto a antítese está no campo do possível, essa oposição da antítese está no campo do possível, do paradoxo está no campo do impossível de acontecer.